Bom, gente, todo mundo acompanhou, né, que o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, fez uma cirurgia de emergência ontem à noite para desobstruir o intestino. Um dos médicos da equipe disse que a cirurgia foi um sucesso. Vamos dar uma olhada na reportagem e a gente volta na sequência. Jair Bolsonaro, que havia deixado a UTI e voltado a consumir alimentos sólidos, sentiu náuseas e sofreu uma distensão abdominal nesta quarta-feira. Por isso, ele voltou a receber a alimentação pelas veias. Após efetuar uma tomografia no candidato, a equipe médica do Hospital Albert Einstein decidiu submetê-lo a uma nova cirurgia de emergência. No procedimento, os médicos retiraram aderências que estavam obstruindo o intestino delgado do paciente. Um dos cirurgiões que operou Bolsonaro, o médico Antônio Macedo, contou por telefone como foi a cirurgia. Bem, ele teve uma obstrução intestinal por aderências, que é comum nessas peritonites graves, trauma, tudo. Nós operamos, desfizemos as bridas, tinha uma fístula intestinal de uma daquelas costuras, refizemos tudo, está ótimo, perfeito, acabou tudo. O procedimento durou 1h30 e, de acordo com a equipe médica, não houve intercorrências. Por ter passado por uma nova cirurgia, o candidato do PSL à presidência voltou para a unidade de terapia intensiva. O maior receio nosso era a anestesia e agora ele está indo para o quarto, né, a CTI novamente, e vai descansar, vai se recuperar. Bolsonaro foi esfaqueado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, na quinta-feira passada. O autor do ataque está detido no presídio de segurança máxima de Campo Grande. A Justiça Federal negou nesta quarta-feira o requerimento da defesa para que fosse feito um teste de insanidade mental no agressor. Para o juiz Bruno Savino, responsável pela análise do pedido, não há elementos que sustentem a existência de dúvida sobre a saúde mental de Adélio Bispo de Oliveira. Bom, conversávamos aqui nos bastidores e todos nós três aqui concordamos. Não é hora de ficar tirando foto, dando tchauzinho. Bolsonaro, que é um paciente que passou por um ataque, por uma coisa grave, está lá fazendo cirurgia, recuperando, está numa unidade semi-intensiva, precisa cuidar da saúde. Ele foi para intensiva de novo. Depois da operação, né? Depois da operação foi para intensiva e agora está lá se recuperando e tal, mas tem que se cuidar. Tem que parar com esse negócio de ter aquela romaria de visitas. Eu acho que tem que ficar restrito aos familiares e em horários específicos, porque realmente agora não é o candidato que está lá, é o paciente Bolsonaro. O que vocês acham? Não, concordo. Acho que ele está num hospital... Bom, não tem nem o que falar do Einstein, né? Ele e o filho dos melhores do Brasil. Então, quer dizer, se ninguém puxar demais a corda, ele se recupera e sai de lá rapidinho. Então, é isso, é respeitar o paciente Bolsonaro e parar de querer usar toda essa tragédia aí que se abateu sobre o Brasil para a eleição. Chega, eu torço muito por ele, quero que ele saia logo de lá. Pois é, ontem, quando eu estava saindo da redação, estava no caminho, chegou a notícia, né, Zezé, de que ele tinha voltado para uma sala de cirurgia. Eu vou dizer para você que eu fiquei com muita pena dele, porque assim, é um homem saudável, que estava super bem, de repente, uma facada o coloca numa cama de hospital e aí ele tem que enfrentar uma segunda cirurgia. Mas eu fiquei pensando, e como o filme do Tancredo vai estrear hoje, né, nos cinemas, eu fiquei pensando, tomara que não seja um novo caso como o Tancredo. Lembra que por causa de uma apendicite foi para o hospital, aí de repente, 30 e poucos dias, 40 dias depois, esse homem morreu. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro vai morrer, gente, mas eu acho que isso que a Zezé falou é muito sério. A família e os médicos, e eu vi que os médicos hoje proibiram visitas, Zezé. Tem que ser proibido. Fez muito bem. Por quê? Porque ele precisa se recuperar. E ele é um paciente, gente. São cirurgias seríssimas. Estar na UTI é um negócio grave. Tem um outro caso, Zezé. Ficar muito tempo na UTI não é legal. Por causa das infecções bacterianas que você tem em todo tipo de hospital. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que ele precisa se recuperar. E hoje...
A campanha já estava falando, o braço direito do Bolsonaro dizendo que eles não conseguem juntar tanta gente ou reunir tanta gente como o Bolsonaro faz, porque o Bolsonaro tem esse apelo popular, né? E quando ele vai num evento, reúne muita gente, eles estão redefinindo como eles vão fazer a campanha. Então, assim, que a campanha, que o partido, que o Mourão, que os filhos dele assumam a campanha e que ele continue sendo paciente, se recuperando. É porque, olha, gente, uma coisa também é fato, né? Ele tem essa ascendência sobre a população, de fato. Foi uma perda, foi uma sacanagem para com o país, esse atentado contra a vida dele. Com certeza. Né? E para falar nisso que você está falando aí, eu achei boa a medida da justiça de... porque todo mundo que comete um crime, um ato qualquer e é preso em flagrante, aí vem a defesa falar de coisa de insanidade. Porque é louco, não sabe o que está fazendo. Tudo bem, pode até ser submetido a um teste, a um exame psiquiátrico, psicológico e tal. Mas para uma pessoa ficar hospedado 15 dias numa cidade ou uma semana numa cidade, colocar uma faca dentro de uma sacola, esperar o momento oportuno para avançar, quer dizer... É muito calculismo. É uma coisa calculada e planejada. Né? Não é uma coisa que fala, o cara teve um surto psicótico, saiu correndo pelado e fez alguma e pulou da ponte. Então é uma coisa que realmente a justiça, a investigação, a Polícia Federal precisa ficar de olho, né? Para tirar qualquer tipo de artimanha, maracutaia, né? De defesa, de brecha para resolver situações complexas como essa. Eu queria que vocês comentassem aqui uma coisa, né? Que é a possibilidade lá proposta pelo vice de Bolsonaro, o general Mourão, de participar de debates, né? No caso da ausência de Bolsonaro. Aí criaria um problema, já que Haddad não pôde ir nos debates representando o Lula, que está preso, né? Então, mas eu acho que é diferente. Por exemplo, o Lula estava preso, ele estava impedido de ser candidato, que não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro está doente, internado no hospital. Você ia chamar VT e eu te cortei? Não. Não? É isso mesmo. Bom. Nossa, levei um susto agora. Mas o que eu acho, Zezé, é que está trazendo problema com a campanha do próprio Bolsonaro, porque o que eles entendem é que o púlpito tem que ficar vazio, aquele espaço tem que ficar vazio para poder caracterizar e deixar bem claro que o Bolsonaro não está lá porque ele sofreu um atentado. E que isso, segundo a liderança da campanha do Bolsonaro, traria muito mais efeito positivo para a candidatura dele do que o Mourão estar lá. Eu assisti, ouvi, tenho lido algumas coisas com o Mourão. O Mourão é um cara muito bem preparado. Eu ouso te dizer, Zezé, que ele é mais preparado que o Bolsonaro para participar de debates. Nessa questão da oratória, militar, né? Ele é um militar. Tudo. Então, eu acho que ele se sairia muito bem. No entanto, a campanha pode ter razão de você não ter um cara lá, um candidato dentro de um debate porque ele foi ferido. Eu acho que o apelo emocional que traz é muito maior. Então, eu realmente não sei, nessa eu estou perdida. Porque eu acho que a campanha do Bolsonaro até agora acertou tudo, gente. Foi uma baita de uma campanha, né? Assim, de saber aonde ir. E sem televisão, né? Sem televisão. Assim, sabendo exatamente os passos a dar. Eu achei isso interessante. Mas eu acho que eu aproveitaria esses espaços muito em função de ter um vice que saberia o que dizer e que não falaria besteira, vamos colocar assim. Eu concordo com vocês e com a Rose, porque além do general Mourão ter tido no Exército um posto hierárquico muito acima de Bolsonaro, era uma pessoa, porque dentro da hierarquia militar, o Bolsonaro ele saiu como tenente e foi promovido na reserva, como era a regra no passado, como capitão. Então ele não chegou a ser dentro do quartel capitão. Quer dizer, o Bolsonaro não foi dentro do quartel que chamam de oficial superior, que ele teria que passar para major, depois tenente-coronel, depois coronel. E para passar para oficial superior tem uma outra prova de um curso de aperfeiçoamento de oficiais muito, muito difícil, muito complicada. Ele passando por esse curso superior, depois ele tem que fazer uma tal de exame, que é uma escola superior de Estado-Maior e Comando do Exército, para passar para oficial general. Nossa, fiquei até cansada disso. É por isso que nem todos os militares chegam a general. Difícil, então. Só tem 15 generais 4 estrelas no Brasil. Então, por que eu estou falando isso? Para dar aula militar? Não. Para explicar por que um general tem mais preparo do que um capitão.
Então, ele tem, de fato, muito mais... E ele exerceu função de comando, ele exerceu funções específicas de finanças dentro de comandos regionais do Exército. Quer dizer, ele é um cara que não é bobo, não. Então, num debate, realmente, ele iria muito melhor. Ele também, eu já assisti algumas coisas, como a Rose falou, ele não, as perguntas mais espinhosas relacionadas à tortura, a tempo militar, ele se livra de uma maneira muito mais tranquila. Ele não é um cara que fica irritado. Então, de fato... Aí eu colocaria ele. Eu fico nessa dúvida também. Eu fico nessa dúvida. Se era melhor o púlpito vazio ou se era bom colocar o general Mourão lá. Felizmente, não sou eu que decido isso.